no ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 11 de dezembro de 2024. Vamos ao destaque do dia: economia. Setor de serviços tem desempenho recorde em outubro, com crescimento de 1,1% em relação ao mês anterior. Alta dos transportes puxou o resultado, com um crescimento de mais de 6% em relação a outubro de 2023. Houve crescimento em todos os modais, incluindo o transporte aéreo de passageiros e transporte rodoviário de cargas. Natália Kozlik. Com esse desempenho, o setor ficou 17,8% acima do patamar pré-pandemia, que tem como marco fevereiro de 2020, e atingiu o ponto mais alto da série histórica iniciada em 2011. E para mais estímulos à economia, o setor de turismo vai receber 452 milhões de reais do Ministério do Turismo. Empresas como hotéis, agências de turismo e de transporte, organizadores de eventos e restaurantes poderão acessar os recursos. Os principais focos são o turismo paraense, que vai receber a Conferência do Clima no ano que vem, e o do Rio Grande do Sul, impactado pelas enchentes desse ano. E ainda, médicos, dentistas, terapeutas, psicólogos, profissionais de saúde podem contar com o serviço da Receita, que facilita a emissão de notas fiscais. A partir de janeiro, o uso do Receita Saúde será obrigatório. E nós conversamos com o secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas, para saber como isso beneficia profissionais e pacientes. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou acesse o canal Gov na sua TV aberta. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve passar por um novo procedimento amanhã, complementar à cirurgia realizada na cabeça esta semana. Segundo informou a equipe médica, será um procedimento relativamente simples, que não altera a previsão de alta do presidente para o início da próxima semana. Aos jornalistas, o médico Roberto Calil Filho detalhou por que será necessária a intervenção complementar. Porque quando você drena o hematoma, existe uma pequena possibilidade de, no futuro, as pequenas artérias da meninge ainda causarem um pequeno sangramento. Este procedimento é para minimizar o risco de, no futuro, isso acontecer. É um procedimento de baixo risco que foi muito discutido com a equipe médica no dia de hoje. Não é em centro cirúrgico, é numa sala de cateterismo. Esse procedimento deve demorar em torno de mais ou menos 1 hora. Na entrevista aos jornalistas, Calil disse ainda que o presidente está bem, conversando e se alimentando normalmente. A cirurgia de emergência pela qual passou o presidente Lula essa semana foi por conta de uma queda que ele sofreu em casa no mês de outubro. Alta nos transportes de passageiros, tanto aéreo quanto por rodovias, e também no de cargas por rodovias, ajudou a puxar um desempenho recorde no setor de serviços no mês de outubro. Segundo pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, o volume de serviços no Brasil teve alta de 1,1% no mês, o melhor desempenho na série histórica começada em 2011. E os transportes, que cresceram mais de 6% em relação a outubro do ano passado, foram os destaques. Natália Kozlik traz mais informações. O setor de serviços cresceu 1,1% em outubro frente a setembro, de acordo com a pesquisa mensal de serviços do IBGE. Com esse desempenho, o setor ficou 17,8% acima do patamar pré-pandemia, que tem como marco fevereiro de 2020, e atingiu o ponto mais alto da série histórica iniciada em 2011. O principal destaque ficou com os serviços de transportes, como destacou o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo. O setor de transporte avançou 4,1%, impulsionado pelo transporte aéreo de passageiros, pelo rodoviário coletivo de passageiros e transporte rodoviário de cargas também mostrou crescimento, além de outros segmentos em menor escala de importância, mas também que mostraram crescimento, como o correio, transporte ferroviário de cargas, e a parte de gestão de portos e terminais. Estevão Freire, de Brasília, é dono de uma empresa de transportes e mudanças. No mercado há mais de 20 anos, ele conta que nesse tempo abriu uma filial em São Paulo, que tem uma demanda crescente, além de ter aumentado e renovado a frota de caminhões. Comecei com um caminhão e hoje tem uma frota de aproximadamente 40 caminhões. Estou pensando em crescimento aqui, eu planejo
de 10% a 20%, conforme a demanda. Eu sempre quero estar na frente. Se o mercado melhora, eu vou lá e compro um caminhão. Também fecharam em alta em outubro os serviços profissionais, administrativos e complementares. Em relação a outubro de 2023, o crescimento do volume de serviços foi ainda mais expressivo, de acordo com o gerente da pesquisa do IBGE, Rodrigo Lobo. Nas comparações contra iguais períodos do ano passado, o setor de serviços avançou 6,3% em outubro de 2024, com todos os 5 setores avançando frente a outubro de 2023, e o maior destaque positivo novamente fica com o setor de transporte. O acumulado do ano chegou a 3,2% em comparação com o mesmo período do ano passado. Reportagem Natália Kozlik. E com o transporte de passageiros estando entre os destaques do setor de serviços, a demanda pelos terminais aeroportuários também está crescendo. Hoje, o Ministério de Portos e Aeroportos anunciou investimentos de 2 bilhões e 400 milhões de reais no novo Programa de Aceleração do Crescimento para a construção de um novo terminal do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Previsão é que o novo terminal poderá receber 30 milhões de passageiros até 2028. E amanhã, o ministro Silvio Costa Filho também deve inaugurar obras no aeroporto de Joinville, segunda cidade mais populosa de Santa Catarina. Foram investidos 103 milhões de reais no terminal e ele deve propiciar mais rotas para a região. Incentivo ao turismo. O Ministério do Turismo anunciou a liberação de 452 milhões de reais. Os recursos do Fundo Geral do Turismo, o novo Fungetur, vão atender empreendimentos turísticos como hotéis, restaurantes e empreendimentos de lazer. O novo Fundo Geral do Turismo está disponibilizando créditos de 452 milhões de reais. Desse total, 180 milhões são para que empreendedores de todo o país possam se preparar para o verão. Empresas como hotéis, agências de turismo, de transporte, organizadores de eventos, parques temáticos, restaurantes e cafeterias podem obter crédito por meio de 24 instituições financeiras para adquirir equipamentos e para capital de giro, que é o dinheiro usado para manter a empresa em funcionamento. O ministro do Turismo, Celso Sabino, falou sobre a medida. Que esses recursos cheguem o mais rápido possível nos micro e pequenos empreendedores que estão ávidos por receberem esse aporte, para que possam seguir junto com toda a economia do Brasil, que vem crescendo a olhos vistos. 100 milhões de reais serão destinados ao setor de turismo do Rio Grande do Sul, que foi impactado pelas enchentes neste ano. Outros 172 milhões serão destinados exclusivamente ao setor de turismo no Pará, para apoiar investimentos para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP30, que será realizada no estado em 2025. Sócio de uma agência de turismo em Belém, no Pará, Maicon Gomes vê uma oportunidade para ampliar o investimento. A Funga trabalha atualmente com passeios fluviais. Estamos buscando ter o crédito para a nossa empresa para fazer ampliação dela. Um espaço local para atendimento ao público e umas embarcações para fazer os passeios fluviais. Para o ministro Celso Sabino, o país precisa estar pronto para turistas estrangeiros e principalmente brasileiros que estão viajando mais. Nós tivemos no ano passado um recorde de brasileiro viajando dentro do Brasil. Nós ultrapassamos a marca de 300 milhões de viagens no Brasil. De janeiro a novembro deste ano, o Ministério do Turismo já registrou a contratação de 814 milhões de reais em financiamentos. Reportagem Graciele Bittencourt. Psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, terapeutas, médicos. Para facilitar a vida desses profissionais liberais, a Receita Federal desenvolveu o Receita Saúde. É um sistema que permite a emissão de notas fiscais dentro do aplicativo da Receita, reduzindo a burocracia. Assim, profissionais de saúde e pacientes também têm facilidades na declaração do imposto de renda, que já virá com os valores dessas consultas e tratamentos constando na versão pré-preenchida. E a partir de amanhã, uma nova norma da Receita vai tornar o uso desse sistema obrigatório. Sobre isso, eu conversei com o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, em uma entrevista gravada hoje mais cedo. Acompanhe.
Secretário, boa noite. Queria que o senhor começasse falando do Receita Saúde, que foi lançado esse ano justamente para facilitar a vida dos profissionais liberais de saúde. E o que ele faz, quem que é atendido por ele e como é que se usa esse sistema da Receita Federal? Boa noite. É exatamente isso. Veja, todo mundo já passou por isso, né? De ir num profissional de saúde, um médico, um dentista e receber aquele recibo em papel. E depois, se você quiser bater isso do seu imposto de renda, na sua declaração, você tem que pegar os recibos em papel de todo ano e digitar lá na sua declaração. E nesse processo, erros acontecem de preenchimento. E isso representa boa parte da dor de cabeça dos declarantes de imposto de renda. Mais de 1/4, mais de 25% das pessoas que caem em malha fina na Receita Federal pela declaração do imposto de renda pessoa física, caem por inconsistências no preenchimento desses dados dos recibos em papel de profissionais de saúde, de médico, de dentista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Isso acaba a partir de 1º de janeiro com a obrigatoriedade desses profissionais passarem a emitir o recibo eletronicamente por meio do aplicativo Receita Saúde. Pois é, e essa obrigatoriedade ela vai passar a existir a partir de uma normativa nova que a Receita está colocando aí, que vai ser publicada e que vai então estabelecer que passa a ser obrigatório e muda alguma coisa em relação ao sistema que já existe hoje? O que muda, na verdade, é esse procedimento. Em vez do profissional de saúde, o médico, o dentista, o psicólogo emitir o recibo em papel, ele vai entrar no aplicativo da Receita Federal no seu celular, é muito simples, e preencher ali o valor, o CPF do paciente, o valor que foi pago por esse paciente e nada mais. A partir daí, o próprio paciente pode entrar no próprio celular e verificar naquele mesmo momento que o recibo foi emitido, é online. E a partir daí, esse dado alimenta a declaração pré-preenchida desse paciente. Ele não precisa fazer mais nada. Ele não precisa mais guardar aquele recibo em papel. Esse dado aí sai do celular do profissional de saúde, alimenta diretamente a declaração pré-preenchida desse paciente, sem nenhum risco de erro. Então, sem risco dele cair na malha fina por alguma inconsistência, por ter digitado algum valor incorretamente. Pois é, e agora esse recibo, então, já vai também constar lá para o paciente na declaração pré-preenchida dele. O paciente também passa a ter uma facilidade com isso, né? É uma grande facilidade. Como eu disse, hoje, mais de 1 milhão de pessoas caíram na última declaração de imposto de renda na malha fina, muitas vezes por conta desse tipo de erro, né? Por erro no recibo em papel preenchido pelo profissional de saúde. Essas pessoas deixarão de cair na malha fina, ou seja, não terão mais atraso, por exemplo, numa restituição que ela está guardando do imposto de renda. Porque isso que acontece, né? Você fez a sua declaração de imposto de renda. Se você cai na malha fina, aquilo fica parado até que seja analisado. E isso muitas vezes causa um prejuízo para esse declarante, porque ele atrasa, por exemplo, o recebimento da restituição. Isso acaba em relação ao recibo do profissional de saúde. Não tem mais como haver esse problema. Por quê? Porque não vai haver essa inconsistência. No momento, repito, que o profissional da saúde emitiu o recibo eletrônico, o dado automaticamente alimenta a declaração pré-preenchida do paciente. Ou seja, se você estiver lá preenchendo sua declaração de imposto de renda, né, estiver conferindo a sua declaração pré-preenchida e aquele recibo não estiver lá, você já precisa entrar em contato com o profissional de saúde porque ele precisa preencher. Exatamente. Mais do que isso, na verdade, ele pode, no mesmo momento que ele está pagando, pedir para o profissional, para sua secretária, olha, preenche o recibo e conferir no celular dele. Porque no seu aplicativo do Receita Saúde, você consegue verificar todos os recibos que foram emitidos em seu favor. Então, na hora do pagamento, você já confere. Conferiu no seu celular, já acabou. Não tem como isso não aparecer na sua declaração pré-preenchida do imposto de renda. Mas caso você tenha esquecido de fazer isso e no momento da declaração verifique que não está lá, sim, pode ser feito isso que você disse. Contatar o profissional e dizer, olha, não apareceu aqui, por favor, imita. É importante também a pergunta para lembrar que o profissional de saúde ele pode preencher retroativamente, até 1 ano antes. Então, mesmo em relação às despesas desse ano, de 2024, se o profissional de saúde quiser entrar no sistema e preencher agora eletronicamente, ele está facilitando a vida do seu paciente, porque isso vai alimentar automaticamente a declaração já do ano que vem. Pois é, o Receita Saúde, embora neste momento ele ainda seja opcional, né? Até agora ele ainda fosse opcional, ele já pode ser usado pelos profissionais de saúde e ele já tem tido bastante adesão, né? É verdade. Apesar de ser
ser opcional nesse exercício de 2024, a adesão foi muito grande, até porque é uma facilidade para todo mundo. É uma facilidade para o profissional de saúde, que tem um preenchimento mais simplificado, e uma grande facilidade para o seu paciente. Apesar de ser opcional, mais de 380 mil recibos já foram emitidos esse ano até agora o início de dezembro. Então a gente tem uma confiança de que isso vai ser um sucesso muito maior a partir do ano que vem, e repito, com essa grande facilidade, evitando que o paciente caia na malha fina por algum tipo de erro. E para o profissional de saúde é também uma facilidade, porque atualmente, quando o médico, o dentista, o psicólogo, o fisioterapeuta emitem o recibo em papel, no final do mês ele tem que recolher todos aqueles recibos e preencher o seu carnê-leão, que também pode ter algum erro nesse procedimento. Com o recibo eletrônico, com o Receita Saúde, isso não acontece mais. No momento que o profissional de saúde preenche eletronicamente, esse dado já alimenta o seu carnê-leão. Então é uma facilidade também para o profissional de saúde. Então, secretário, os profissionais de saúde que tenham qualquer dúvida sobre como emitir suas notas, seus recibos, ou que tenham dúvidas sobre o preenchimento disso, eles encontram as informações no site da Receita Federal? Encontram no site da Receita Federal. Essa instrução normativa será publicada amanhã no Diário Oficial, então a gente vai intensificar as ações de informação, e o profissional pode procurar o seu próprio conselho profissional, porque essa ação da Receita Federal, e isso é importante que seja dito, é lançada em parceria com os conselhos profissionais. Então, os conselhos profissionais estão bastante satisfeitos também com essa parceria, e isso tem dá uma garantia adicional ao paciente, porque no momento em que aquele profissional emite um recibo eletrônico, isso é garantia de que ele está regularmente inscrito no seu conselho profissional. Então, se você está lá num psicólogo e ele é realmente um psicólogo registrado no conselho, ele vai conseguir emitir. Se ele não estiver registrado, ele não vai conseguir emitir o registro, porque é preciso que haja... Evita fraudes, Exatamente. Né? Você tem a segurança a partir do Receita Saúde de que você está sendo atendido por um profissional qualificado, um profissional regular junto ao seu conselho profissional. Tá certo. Secretário Especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil. Eu que agradeço e nós estamos à disposição. Mais de 3 mil consultas psicológicas foram realizadas com profissionais de segurança este ano por meio do programa Escuta SUSP. O projeto, lançado em maio, está presente em 10 estados e no Distrito Federal. Vamos saber mais sobre o programa e como o policial pode participar na reportagem de Matheus Ferraz. Presente em 10 estados e no Distrito Federal, o programa Escuta SUSP já realizou mais de 3 mil consultas psicológicas com profissionais da segurança pública. O projeto, lançado em maio de 2024, tem como objetivo principal reduzir o sofrimento psíquico dos agentes. Outro foco é fundamentar estudos para a produção de um protocolo psicoterápico com 3 abordagens: acolhimento para suprir questões pontuais em poucas sessões, psicoterapia e intervenção em casos mais graves, como quando é identificado o comportamento com tendência suicida. O Escuta SUSP é resultado de uma parceria do Ministério da Justiça e Segurança Pública com universidades federais, sob a coordenação da Universidade Federal de Minas Gerais, que é uma instituição referência em prevenção ao suicídio. A diretora do Sistema Único de Segurança Pública, órgão integrante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Isabel Figueiredo, comenta o programa. O projeto Escuta SUSP possibilita que os profissionais de segurança pública tenham acesso ao cuidado a uma das coisas que mais importa, que é a sua saúde mental. Procurar ajuda em saúde mental é um ato de muita coragem e a gente precisa estimular que os nossos policiais procurem esse tipo de auxílio sempre que acharem necessário. Para participar, o policial deve acessar a página do Escuta SUSP no portal do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Escuta SUSP já está disponível para servidores de Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Há previsão de expansão para outras unidades da federação a partir de janeiro de 2025. De Brasília, Matheus Ferraz.
incentivar a presença das mulheres nas Forças Armadas. A partir do ano que vem, aquelas que completarem 18 anos poderão se alistar voluntariamente. A incorporação será em 2026. Atualmente, as Forças Armadas possuem 37 mil mulheres, o que corresponde a cerca de 10% de todo o efetivo. Elas atuam principalmente nas áreas de saúde, ensino e logística. Pela primeira vez, as Forças Armadas vão alistar mulheres que completarem 18 anos. A medida foi anunciada pelo Ministério da Defesa, que disponibilizou 1.500 vagas em 28 municípios de 13 estados e no Distrito Federal. Ao todo, serão 155 vagas na Marinha, 1.010 no Exército e 300 na Aeronáutica. O alistamento voluntário vai acontecer entre 1º de janeiro a 30 de junho e é preciso cumprir alguns requisitos: residir em um dos municípios contemplados no Plano Geral de Convocação e completar 18 anos em 2025, portanto ter nascido em 2007. Para o contra-almirante e subchefe de mobilização da Defesa, André Gustavo Guimarães, as mulheres vão qualificar ainda mais as Forças Armadas. Nós estamos abrindo essa janela de oportunidade pelo Ministério da Defesa, que vai trazer às mulheres essa possibilidade de compor a força de trabalho e eu diria até de qualificar ainda mais a força de trabalho que ingressa voluntariamente às forças. A Giovana Moura tem 17 anos e é menor aprendiz, regime que contrata jovens que estão cursando escola pública. A brasiliense conta que tem interesse em se alistar no ano que vem. Para ela, é uma oportunidade de servir o país e estudar para seguir a carreira militar. Eu tenho interesse, porque é uma experiência nova e que a gente está tendo oportunidade, nós mulheres, porque era meio difícil e hoje em dia a gente está tendo mais oportunidade e a gente pode seguir carreira com isso, ter mais experiência e quem sabe, ao longo, a gente descobrir algo novo e a gente consiga, ao decorrer dessa carreira, seguir com isso, Até hoje, o alistamento aos 18 anos ainda era restrito aos homens, convocados ou voluntários. As candidatas poderão se alistar presencialmente em uma junta de serviço militar ou pela internet no site alistamento.eb.mil.br. O processo de recrutamento será em etapas. Primeiro, o alistamento, depois a seleção, com entrevista, inspeção de saúde e testes físicos, para só então ser feita a distribuição e incorporação pelas forças. O serviço militar terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por até 8 anos. Reportagem Pablo Mundim. Está tudo pronto. Que venha a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027. A Copa do Mundo Feminina de 2027 já tem cronograma oficial. O campeonato será realizado de 24 de junho a 25 de julho no Brasil. O anúncio foi feito nesta terça-feira em Zurique, Suíça. O secretário nacional de Futebol e de Defesa dos Direitos do Torcedor, Atirson Manzoli, disse que o evento vai ajudar a impulsionar ainda mais o futebol feminino no país. Evento inédito na América do Sul promete celebração do esporte, igualdade de gênero e protagonismo das mulheres no futebol. Isso é fruto de um grande trabalho intenso da equipe liderada pelo ministro André Fufuca. E o Brasil já demonstrou que tem experiência na realização de grandes eventos esportivos. E nosso compromisso é fazer com que essa Copa seja a maior e melhor da história do futebol feminino. E é claro, isso vai impulsionar ainda mais a participação feminina no futebol brasileiro. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou a taxa básica de juros, a Selic, em 1 ponto. Com isso, a taxa passou de 11,25% para 12,25% ao ano. Em nota, o Banco Central afirma que levou em conta o ambiente externo, principalmente a conjuntura econômica nos Estados Unidos e a inflação no Brasil. A Selic é um dos principais instrumentos de política monetária no país, sendo utilizada, entre outras coisas, para garantir a estabilidade dos preços. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União anunciou o ano de 2025 como o ano da pessoa com deficiência no controle externo. A iniciativa celebra os 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão e reforça o compromisso com os direitos das pessoas com deficiência.
Ao longo do ano, o TCU vai realizar seminários, oficinas, campanhas e atividades culturais, abordando temas como acessibilidade e inclusão no trabalho e na educação. O objetivo é ampliar o debate e adotar práticas mais inclusivas, beneficiando tanto os servidores quanto a sociedade. A ação conta com o apoio de 18 instituições e está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Acesse mais detalhes em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF retoma julgamento sobre responsabilidade civil das plataformas digitais. TSE valida a apreensão de celular de filho de parlamentar investigado pela Polícia Federal. Para o STJ, posse ou porte ilegal de arma de fogo por traficante de drogas pode ser crime autônomo. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O plenário do Supremo Tribunal Federal deu continuidade nesta quarta-feira ao julgamento de 2 recursos relacionados ao Marco Civil da Internet. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, pediu vista e o julgamento provavelmente deve ser retomado na semana que vem. Marcelo Della Libera. Um dos recursos foi apresentado pela empresa Google contra uma condenação por ter se recusado a retirar do ar uma página da rede social Orkut que continha ofensas à autora da ação. O relator é o ministro Luiz Fux, que negou o provimento ao recurso da Google e reconheceu a responsabilidade dos provedores de internet e de plataformas digitais pela violação da intimidade do usuário em divulgação sem autorização, conforme prevê o artigo 21 do Marco Civil da Internet. STF proíbe Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo de requisitar prontuário de pacientes que fizeram aborto legal. A determinação é do ministro Alexandre de Moraes e a proibição se estende a todos os hospitais do Estado. Fernanda Porto. No despacho, o ministro afirma que a medida foi necessária diante de notícias reportando novas solicitações do CREMESP, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, por prontuários médicos de pacientes que realizaram aborto legal no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, vinculado à Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é referente a uma ação que foi apresentada pelo partido político PSOL contra uma resolução do CREMESP, que proibiu o uso da técnica de assistolia fetal para interromper gestações acima de 22 semanas em caso de estupro. Posse ou porte de arma de fogo, mas sem uso para assegurar tráfico de drogas, resultará em soma de penas ao réu e assim em condenação maior, pois os crimes serão autônomos. Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa. No tema repetitivo 1259, a terceira sessão do STJ também considerou que se a posse ou o porte ilegal de arma de fogo servia para a prática do tráfico, a pena deste último crime será aumentada na fração de 1/6 a 2/3. Com a tese fixada, todos os tribunais devem segui-la ao julgarem a mesma questão jurídica. Para o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, essa interpretação garante uma aplicação mais coerente das penas e evita a sobrecarga penal injustificada quando os crimes estão conectados. Jornalista não consegue receber 6ª e 7ª horas de trabalho como extras. A decisão é da 8ª turma do TST, Larissa de Paula. O caso é de um empregado da editora Globo que alegou irregularidade na pré-contratação. Ele acionou a justiça para pedir 2 horas extras diárias com adicional de 50%. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão que negou o pedido do trabalhador. De acordo com o colegiado, a jornada da classe é de 5 horas diárias, mas a CLT permite ampliar até 7 horas por dia, desde que haja acordo escrito e acréscimo salarial, como ocorreu no caso. É válida a apreensão de celular de filho de parlamentar pernambucano investigado pela Polícia Federal. A decisão é do TSE. Fábio Ruas. O plenário do TSE decidiu que a busca pessoal e a apreensão do aparelho celular do filho do deputado estadual, Francismar Mendes Pontes, foi feita dentro da lei.
O relator, ministro André Mendonça, explicou que João Rafael estava na casa do pai dele quando a Polícia Federal realizou a busca domiciliar e que a apreensão foi feita no contexto da investigação policial. Além disso, a busca na casa do político foi amparada por decisão e mandado judicial. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova o marco regulatório da inteligência artificial. Árbitros e auxiliares poderão ter direito a salário mensal, 13º e férias. Inísia Trindade vem ao Senado e defende combate ao cigarro eletrônico e ao vício em bets. Boa noite. O Senado aprovou o marco regulatório da inteligência artificial. O projeto, que garante a proteção das pessoas e dos direitos autorais, vai permitir o uso da tecnologia para diversos fins, entre eles auxiliar na prisão de fugitivos. Repórter Érica Christian. O projeto define regras para o uso da inteligência artificial, uma tecnologia que possibilita a realização de tarefas humanas por computadores. A proposta garante a proteção da pessoa humana e da democracia e estabelece que as criações da IA devem ser identificadas e não podem ser usadas para induzir as pessoas a um comportamento, explorar a vulnerabilidade de determinados grupos e criar armas autônomas. A norma também impede o governo de se valer da IA para cortar benefícios sociais. Mas a tecnologia poderá ser utilizada para a prisão de fugitivos ou busca de pessoas desaparecidas por meio do reconhecimento facial de câmeras em locais públicos. O relator, senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, explicou que o projeto vai facilitar o desenvolvimento da IA no Brasil. Na verdade, além de garantir direitos e proteções, existe todo um ambiente que é ampliado na segurança da regulação para atração de investimentos, instalação de data centers, de grandes estruturas, para que o Brasil não fique para trás nessa questão de investimento. O projeto ainda define as atividades de alto risco, responsabiliza os desenvolvedores da tecnologia e assegura os direitos autorais, proibindo o uso de conteúdos sem a autorização e a remuneração dos seus autores. A decisão do governo federal de distribuir 20 mil pistolas elétricas a policiais foi criticada pelo senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. De acordo com ele, a medida custará 120 milhões de reais aos cofres públicos e tem como objetivo reduzir a letalidade nas ações policiais. Seife ressaltou que o governo enxerga apenas um lado da questão, enquanto os policiais do país enfrentam criminosos que dispõem de armas pesadas e sofisticadas. O crime organizado possui armas de guerra, calibres poderosos, armas automáticas que são proibidas no nosso território. Enquanto isso, nossos policiais praticamente com a tiradeira, recursos limitados, burocracias excessivas, pressão desumana. O Senado aprovou a criação do Programa de Aceleração da Transição Energética, o PATEM. Um dos instrumentos previstos é o Fundo Verde, administrado pelo BNDES. Repórter Alexandre Campos. Pelo texto aprovado em plenário, serão priorizados projetos de infraestrutura, pesquisa e inovação tecnológica relacionados ao desenvolvimento de tecnologias e de produção de combustíveis de baixa emissão de carbono, à capacitação técnica para a busca de soluções ligadas à energia renovável e ao incentivo à produção e uso de veículos movidos a gás natural ou a conversão de motores a diesel para gás natural. O programa será viabilizado pelo Fundo Verde, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a ser integralizado por créditos tributários de empresas junto ao fisco. O valor correspondente a esse direito será oferecido como garantia às instituições que financiarem os projetos, como explicou o relator, senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe. E esse financiamento só pode ser usado para a transição energética, para produzir energia limpa. O relator ainda incorporou ao texto um dispositivo que autoriza as concessionárias de distribuição a aplicar
aplicar recursos na instalação de sistemas de geração de energia elétrica para beneficiar comunidades quilombolas e geograficamente isoladas, indígenas, ribeirinhos e povos tradicionais quando viável. O projeto volta para a Câmara dos Deputados. O Senado aprovou o projeto que cria a Política Nacional para Manejo Sustentável do pequi. A iniciativa também inclui outros frutos nativos do Cerrado. Quem tem os detalhes é o repórter Pedro Pincer. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto do deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que cria uma política nacional para o manejo sustentável, plantio, extração, consumo, comercialização e transformação do pequi e demais frutos nativos do Cerrado. A iniciativa tem como objetivos, entre outros, incentivar a preservação de áreas de ocorrência do pequizeiro e de outros produtos nativos do Cerrado e identificar as comunidades tradicionais que vivam da coleta desses frutos. A relatora na Comissão de Agricultura, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, apontou a importância da proposta para auxiliar o Brasil no crescimento do mercado das frutas. Mas faltam dados estatísticos e geográficos sobre a produção, comercialização e consumo das dezenas de espécies de frutos regionais nativos dos biomas brasileiros. A implantação do PL 1970 pode colaborar para que o Estado colete tais dados. O texto segue agora para a sanção presidencial. Árbitros e auxiliares poderão ter direito a salário, férias e 13º. Atualmente, esses profissionais são considerados autônomos. A mudança está prevista em um projeto aprovado pela Comissão de Esportes do Senado. A reportagem é de Júlia Lopes. O projeto que regulamenta as relações de trabalho de árbitros e auxiliares com as entidades esportivas foi aprovado na Comissão de Esporte. Pelo texto, esses profissionais passam a ter direito a férias e 13º salário, calculados proporcionalmente em casos de contratos com duração inferior a 12 meses. As organizações esportivas deverão firmar um contrato com duração compatível com as competições em que os profissionais atuarem, como explica o relator da proposta, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro. O contrato especial de trabalho esportivo firmado entre árbitros e organização que administra ou regula a modalidade esportiva será escrito e poderá adotar prazo determinado compatível com a duração da competição. Pelo projeto, o salário de árbitros e auxiliares deverá considerar como tempo à disposição não apenas os momentos em campo, mas também o período dedicado à capacitação, preparação física e outras atividades inerentes à função. A proposta é de autoria do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, e segue agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais. O combate ao cigarro eletrônico e ao vício em betes foram temas abordados por diversos senadores em uma audiência com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, nesta quarta-feira. Ela fez um balanço das ações da pasta em 2024 e citou avanços na cobertura vacinal como um dos resultados positivos do ano. As informações com a repórter Marcela Cunha. Em reunião conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, confirmou que o Brasil deve atingir a meta de 95% de vacinados em 2024 e recuperou o certificado de livre do sarampo que havia perdido em 2019. Senadores apresentaram sugestões à ministra, como a intensificação de campanhas contra os cigarros eletrônicos, recomendada pelo senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Não basta simplesmente impedir a legalização, porque o que está acontecendo é um crescimento significativo entre os jovens do consumo. O que é que o Ministério está pensando fazer para esclarecer esses jovens quanto aos danos? Segundo Nízia Trindade, o governo está promovendo uma campanha junto com o Instituto Nacional do Câncer para esclarecer a população de que os cigarros eletrônicos fazem mais mal à saúde do que o cigarro convencional, por conta de aditivos e do teor de nicotina. Diversos senadores também cobraram do Ministério campanhas de conscientização sobre o vício em apostas. O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, sugeriu que a publicidade das bets seja proibida. Pelo menos nesse momento, proibir todo e qualquer tipo de propaganda. Isso a gente faz com cigarro. Não pode ter propaganda na televisão, nem no rádio, nem na camisa. A ministra da Saúde informou que o vício em bets será tema da Pesquisa Nacional de Saúde, promovida pelo IBGE em 2025. A Comissão de Constituição e Justiça está reunida neste momento para votar o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária.
proposto pelo governo, o texto da reforma cria as regras que vão viabilizar o imposto sobre valor agregado, o IVA, com a substituição de 5 tributos, o ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS, por 3, a contribuição sobre bens e serviços, CBS, que é de nível federal, o imposto sobre bens e serviços, IBS, que é de nível estadual e municipal, e o imposto seletivo, que é de nível federal. Caso o projeto que regulamenta a reforma tributária seja aprovado na CCJ ainda hoje, ele será votado em plenário amanhã, em sessão agendada para as 10 horas. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados aprova vários projetos relacionados à segurança pública. Lira diz que indefinição sobre emendas dificulta a tramitação do pacote de corte de gastos. Plenário cria programa de refinanciamento das dívidas dos estados com a União. Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria o PROPAG, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. O repórter Cid Queiroz acompanhou a votação. A Câmara aprovou o projeto que institui um programa para que os estados possam renegociar dívidas com a União. A proposta autoriza desconto nos juros, dá prazo de 30 anos para pagamento, 360 parcelas mensais corrigidas e determina prazo de adesão até 31 de dezembro de 2025. O deputado paulista Kim Kataguiri, do União, votou contra. Desde o governo Fernando Henrique, se aprova neste Congresso Nacional afrouxamento para os critérios de pagamento das dívidas dos estados. Os estados não concedem as contrapartidas, o Congresso Nacional perdoa e mais uma vez os estados dão calote e nunca fazem a lição de casa. Isso aqui é um incentivo para a irresponsabilidade fiscal dos estados. O programa irá beneficiar os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul, que têm as maiores dívidas. Para o deputado gaúcho Pompeu de Matos, do PDT, o programa de renegociação é uma medida justa. No meu caso, o Rio Grande do Sul, eu era deputado estadual em 98 e foi consolidada a dívida do Rio Grande com a União e ficou consolidada em 9 bilhões e meio. Nestes 26 anos, o Rio Grande do Sul pagou mais de 50 bilhões e está devendo, sabe quanto? Está devendo 100 bilhões, ou seja, pagou 5 vezes o valor nominal da dívida e deve 10 vezes o valor da dívida. Ou seja, é impagável. E quanto mais pagar, mais vai dever. É uma ciranda financeira, um bolo de neve. Como a Câmara alterou o texto que veio do Senado, o projeto retorna para a apreciação dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Economia. Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, cobra a votação da proposta que reabre prazos para que as prefeituras parcelem dívidas com a Previdência Social e define limites para o pagamento de precatórios municipais. O deputado sustenta que a medida vai aliviar as contas de pequenas e médias cidades que já possuem débitos previdenciários acumulados em 140 bilhões de reais. Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, critica o projeto do pacote de ajuste fiscal do governo que altera o acesso ao benefício de prestação continuada. Ele afirma que o BPC representa um dos principais pilares da política social e visa atender pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Segundo o deputado, o projeto pode prejudicar mais de 700 mil pessoas que hoje recebem o benefício. Ao criticar a alta carga tributária no Brasil, Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, afirma que os impostos são uma forma de roubo institucionalizado. O deputado pondera que não existe dinheiro público, pois os recursos vêm dos cidadãos, que já enfrentam baixa remuneração e um alto custo de vida. Ele acrescenta que, apesar da carga de tributos, reduz o poder de compra e torna os produtos nacionais mais caros no mercado interno do que no exterior. Presidência. O
presidente da Câmara afirmou que as indefinições sobre o pagamento das emendas podem dificultar a aprovação do pacote econômico do governo. O repórter Luiz Gustavo Xavier traz mais informações. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que as indefinições sobre as emendas parlamentares e divergências quanto ao texto podem dificultar a tramitação do pacote econômico do governo. Segundo o presidente, as decisões do ministro Flávio Dino, que determinou novas regras para o pagamento das emendas parlamentares, são diferentes da lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Em agosto, Dino suspendeu o pagamento das emendas, mas autorizou a liberação dos recursos na semana passada e impôs novas regras. Além disso, Lira ressaltou que há temas complexos na proposta do governo. Segundo ele, as mudanças do salário mínimo, do abono salarial e do BPC são polêmicas. De acordo com o presidente da Câmara, o governo não tem votos para aprovar o pacote. Não tem votos. O assunto é polêmico, o BPC é polêmico, o abono é polêmico, o salário mínimo é polêmico. É um assunto que ferve, além de toda a insatisfação pelo não cumprimento de uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República. Um pouco antes da entrevista, o governo publicou uma portaria para tentar adequar as normas das emendas parlamentares à decisão do STF sobre maior transparência e rastreabilidade. Segundo Lira, o Planalto sabe das dificuldades que tem se comparar a decisão do STF e a lei aprovada pelo Congresso. E o que eu defendo, e sempre vou defender, é que cada um dos três poderes da República fiquem restritos às suas atribuições constitucionais, às suas atribuições institucionais. Quando isso se desequilibra, dá esse tipo de problema. Questionado se haveria tempo hábil de votar o pacote do governo, Lira falou que foram convocadas sessões de segunda a sexta nessas duas últimas semanas, antes do recesso parlamentar, e reforçou que há tempo para discutir acordos e consensos e que a proposta pode ser votada ainda esta semana. Pode ser votada inclusive essa semana. Temos tempo para construir consensos e acordos agora. São temas, mais uma vez, de muita discussão, né? De contas. Pode ser que o Congresso decida por uma outra vertente, escolha um outro caminho para diminuir mais o crescimento da despesa ou cortar de vez a despesa. Então, quando o processo for startado, a gente pode ter uma ideia mais clara. O texto estático que veio do governo tem recebido muitas críticas, ou de ser abaixo da expectativa do mercado, ou de acima da expectativa de alguns interesses sociais. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio para isso. O presidente destacou ainda que, além do pacote do governo, há outras pautas acordadas com os líderes para serem votadas antes do recesso, como projetos relacionados à segurança pública e o turismo. E ainda a reforma tributária, que poderá retornar à Câmara assim que completar a tramitação no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Desenvolvimento Regional. O projeto de Dr. Fernando Máximo do União de Rondônia visa regularizar entraves fundiários e agilizar a transferência de imóveis da União para estados e municípios. Ele explica que, caso a demora ocorra por falta de manifestação da Secretaria de Patrimônio da União, a proposta determina o reconhecimento da anuência tácita e a transferência em até 30 dias. Para o deputado, a medida vai garantir dignidade aos cidadãos, facilitando o acesso a financiamentos e serviços. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, defende a destinação de mais recursos do orçamento para aumentar a presença das Forças Armadas na região amazônica. O parlamentar argumenta que a medida é necessária para garantir a soberania nacional, proteger a população e combater o narcotráfico e a exploração de recursos naturais em uma das maiores faixas de fronteira do mundo. Paulão do PT alerta para a crise hídrica em Alagoas. De acordo com o deputado, moradores do Alto Sertão estão sem água há mais de 30 dias devido a problemas no fornecimento da empresa Águas do Sertão. Ele pede maior atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública para responsabilizar a empresa e garantir o direito fundamental da população à água. Heitor Chu, do PSB, chama de precário o serviço prestado pela Companhia de Energia Elétrica Equatorial. Segundo o deputado, a falta de luz em muitas regiões do Rio Grande do Sul afeta desde a agricultura até a saúde e o cotidiano das famílias,
que perdem comida e medicamentos que precisam ser refrigerados. Ele cobra medidas da empresa para atender demandas básicas da população, lembrando que a estabilidade da energia elétrica também é essencial para o desenvolvimento econômico. Saulo Pedroso, do PSD, elogia o governo de São Paulo pelo investimento na modernização da rodovia SP-08, conhecida como Capitão Barduino. Segundo o deputado, a estrada que conecta a região Bragantina ao Circuito das Águas tem grande potencial turístico e econômico. Ele informa que o governo estadual vai negociar com as cidades ao longo da rodovia para integrar projetos que contemplem acessos e estradas vicinais. Meio Ambiente. Bom Gás, do PT gaúcho, é contra o uso de herbicidas hormonais. Mas se o produtor opta por usar o veneno, é preciso ter regras claras e fiscalização rigorosa sobre o emprego dos produtos nas plantações. Entre as medidas que o deputado defende está o aviso prévio da aplicação do herbicida, para que o regramento do clima, da temperatura, do vento e de todos os temas correlatos à análise da aplicação seja respeitado. Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um marco na história mundial que estabeleceu pela primeira vez normas comuns de proteção aos direitos da pessoa humana. O documento foi adotado pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 e a data foi lembrada pelos deputados. Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, saúda os 76 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, reforçando sua relevância na defesa da liberdade, da dignidade e da igualdade. Ele lamenta, no entanto, que a desigualdade, a fome, a discriminação e a violência ainda perdurem e continuem sendo desafios globais. Para Reginete Bispo, do PT gaúcho, a Declaração Universal dos Direitos Humanos simboliza a esperança de um mundo mais justo, livre e igualitário. No entanto, ela afirma que o racismo, a violência de gênero, a exclusão das pessoas com deficiência, dos idosos, a fome e tantas outras formas de opressão revelam que a luta pelos direitos humanos precisa ser contínua, incansável e coletiva. Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, também lembra o Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado em 10 de dezembro. A deputada reforça a necessidade urgente de se combater a fome e a pobreza extrema que ainda afetam milhões de brasileiros. Ela ainda reitera o papel fundamental do Estado na garantia das condições básicas de sobrevivência. Outra deputada que celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos é Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Ela frisa a importância de se combater todas as formas de opressão, exclusão e violência. A congressista cita dados do Observatório Nacional dos Direitos Humanos para afirmar que mulheres, negros e idosos são as principais vítimas de violação de direitos no Brasil. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, observa que há gerações de direitos e que em 1948 não se falava tanto da gravidade da questão ambiental nem da afirmação da mulher. O parlamentar avalia que o direito à saúde e o direito político de escolher governantes são essenciais para a sociedade atual. Homenagem. Jefferson Campos, do PL de São Paulo, registra o Dia Nacional da Bíblia, celebrado em 9 de dezembro. Ele ressalta que o livro sagrado traz a mensagem de amor a Deus e ao próximo, além de inspirar princípios éticos e espirituais fundamentais para a vida e em sociedade. O deputado destaca ainda a atualidade do texto e seu caráter didático para orientar o respeito pelo outro e a busca pelo bem de todos. Ícaro de Valmir, do PL de Sergipe, lamenta o falecimento do ex-deputado federal José Queiroz da Costa aos 88 anos de idade. Segundo o parlamentar, José Queiroz foi um visionário que impulsionou o desenvolvimento regional e que deixa um legado de contribuições, entre elas a fundação da Rádio Princesa da Serra em Itabaiana. Educação. Tadeu Venere, do PT, registra a derrota do governo do Paraná sobre a tentativa de vender escolas estaduais. O deputado informa que 88% das escolas que realizaram consulta pública rejeitaram a proposta de privatização.
Para ele, o resultado mostra que a população do Paraná deseja contar com um sistema educacional público, gratuito e de qualidade na formação de novas gerações. Murilo Gouveia, do União, se solidariza com a professora Rita Valeriotti, que foi afastada do cargo de diretora do Polo Regional do CEDERJ em Itaperuna, no Rio de Janeiro, sem justificativa oficial. Ele destaca a trajetória da educadora, marcada pela dedicação e excelência, mas lamenta a exoneração por meio de um telefonema. Para ele, isso provoca questionamentos sobre a transparência no serviço público. Ao defender a inclusão da história africana nos currículos escolares, Vicentinho, do PT de São Paulo, alerta sobre o impacto negativo do preconceito. Para ele, é preciso fortalecer as políticas educacionais de combate ao racismo para promover a convivência harmônica e abrir caminho para uma sociedade mais justa e solidária. Segurança Pública. No entendimento de Ivan Valente, do PSOL, o aumento das mortes causadas por policiais em serviço no estado de São Paulo se deve à postura do governo estadual, que, segundo ele, adota uma política que pode ser chamada de licença para matar. De acordo com o congressista, o Estado enfrenta o desmonte de mecanismos de controle, como, por exemplo, o enfraquecimento da ouvidoria da Polícia Militar e o incentivo ao desligamento de câmeras corporais. A Câmara realizou um esforço concentrado para aprovar diversos projetos relacionados à segurança pública. A reportagem é de Cid Queiroz. Para aperfeiçoar a legislação penal e ampliar os instrumentos de combate ao crime organizado, a Câmara aprovou vários projetos relacionados ao tema da segurança pública. O líder do PSB, deputado paraibano Gervásio Maia, elogiou a decisão do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, de dedicar a pauta do plenário para a votação dessas propostas. Esta semana é uma semana extremamente importante para o Parlamento, para o Brasil, já que o presidente Arthur Lira definiu a Semana da Pauta da Segurança Pública. E na reunião de líderes nós tivemos a oportunidade de selecionar os projetos que mais se destacavam. No primeiro dia do esforço concentrado, foram aprovados o projeto que cria o Dia e a Semana Nacional de Segurança Pública Cidadã, o projeto que obriga o motorista bêbado que causar acidente de trânsito a indenizar a vítima, o projeto que cria Cadastro Nacional para monitorar facções criminosas, proposta que cria no Código Penal a figura do flagrante provado, permitindo o uso de filmagens para o reconhecimento de suspeitos, proposta que aumenta penas em caso de crimes praticados durante calamidade pública, projeto que repassa a escolas públicas computadores e celulares apreendidos e o projeto que tipifica o crime de violar ou trocar bagagem ou etiqueta de mala de passageiro. O deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, explicou a importância da criação da Semana da Segurança Pública. É importantíssima a aprovação desta data, do dia 4 de setembro, como também o mês de setembro, dedicado exclusivamente para a aprovação de projetos de relevante interesse para a segurança pública. O deputado fluminense Júlio Lopes, do Progressistas, defendeu o projeto que obriga motoristas bêbados a indenizarem as vítimas. É patente que os efeitos do álcool e das substâncias psicoativas comprometem o discernimento e habilidade do condutor, aumentando a probabilidade de condutas de risco. A irresponsabilidade de dirigir sob tais condições não pode recair apenas sobre as vítimas e seus familiares, sendo essencial que o causador assuma a reparação integral do dano. O deputado Coronel Assis, do União de Mato Grosso, defendeu a necessidade de enfrentar o crime organizado para conter o crescimento do número de facções criminosas no Brasil. No Brasil, nós tínhamos 53 facções criminosas de 2021 a 2022. O número aumentou para 72 facções criminosas de 2022 a 2023. Um relatório recente indica a existência de 80
88 facções criminosas atuantes no Estado brasileiro. Existem estados da federação que temos territórios que são dominados por essa facção. E lá, eles não são só o poder moderador, eles são o poder absoluto, porque eles dizem o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, e quem vive e quem morre. O autor do projeto do flagrante provado, o deputado delegado Éder Mauro, do PL do Pará, defendeu o uso de filmagens para prender criminosos. O flagrante provado é hoje uma necessidade extrema para que se possa socorrer a população brasileira naquelas situações de reconhecimento por filmagem ou por foto de bandidos que cometem crime. Não podemos aceitar que hoje sejam obrigados os policiais, como está sendo em São Paulo e outros estados, a usarem as câmeras para que possam estar filmando o que eles fazem, ou a favor ou contra eles, e não se possa usar filmagens e fotos para que se possa identificar bandidos e indiciá-los em flagrante. Os projetos de segurança pública aprovados seguem agora para a apreciação do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.